Olá, bem-vindo à série de entrevistas do G1 com candidatos ao governo do estado de São Paulo. Foram convidados para entrevistas ao vivo os 3 candidatos com melhor pontuação na pesquisa IPEC do dia 15 de agosto. Os demais 7 candidatos participam de uma entrevista gravada e exibida na semana que vem, semana seguinte a esses encontros ao vivo que começaram ontem. Pela sequência definida no sorteio, hoje, 23 de agosto, a gente conversa com Fernando Haddad, do PT. Essa entrevista é transmitida ao vivo pelo G1, onde ficará disponível na íntegra, tanto em vídeo como em áudio. Candidato, boa tarde para o senhor, muito obrigado pela presença aqui. Satisfação muito grande estar com você. E a gente começa aí com um breve resumo aí da sua trajetória na vida pública. Fernando Haddad nasceu em São Paulo, tem 59 anos. Em 1985 formou-se bacharel em Direito pela USP e também pela USP tornou-se mestre em Economia e doutor em Filosofia. Foi professor do Departamento de Ciência Política da USP, analista de investimentos do Unibanco e consultor da FIP. Em 2001 assumiu a chefia de gabinete da Secretaria Municipal de Finanças aqui de São Paulo, na gestão da prefeita Marta Suplicy. 2 anos depois, tornou assessor especial do ministro do Planejamento, Guido Mantega. Na sequência, foi secretário executivo do Ministério da Educação e tornou-se ministro da pasta durante a gestão Lula. Em 2012, deixou o cargo para disputar as eleições municipais de São Paulo. Foi prefeito da capital paulista de 2012 a 2016 e candidato do PT à reeleição, mas perdeu para o tucano João Dória. Em 2018, Haddad concorreu à presidência pelo PT e foi derrotado por Jair Bolsonaro. Da redação do G1, eu sou Alan Severiano e nossa entrevista de hoje é com o candidato Fernando Haddad, do PT. Terça-feira, 23 de agosto de 2022. Candidatos, nossa conversa terá 1 hora de duração, o tempo começa a contar a partir deste momento. E eu queria começar perguntando o seguinte, falando sobre política. O PSDB governa o estado de São Paulo há quase 30 anos. O senhor mesmo já se referia ao estado como Tucanistão, anos atrás. O PT nunca comandou o estado, só que agora o senhor é o mais bem colocado nas pesquisas. Mudou o PT ou mudou o eleitor? Eu acho que mudou o PT e mudou o PSDB. O PSDB mudou demais com o ingresso do Dória na vida pública. E, de certa maneira, descaracterizou um pouco o partido, se nós lembrarmos das suas origens. A origem do PSDB era uma origem social-democrata, né? Uma origem com... Lembro muito do Franco Montoro, de quem eu fui amigo, inclusive. Lembro do Covas e do próprio Geraldo, figuras de uma linhagem social-democrata. O Dória, ele empurrou o partido mais para a direita, apoiou o Bolsonaro com muito vigor em 2018, trouxe o Rodrigo Garcia do DEM, né, para o PSDB, o que acabou ocasionando a saída do Geraldo Alckmin para o PSB, e coligado com o PT hoje na chapa presidencial. Então mudou muito o PSDB em virtude dessa alteração dos quadros, né? E mas o PT também. O PT se abriu também para alianças mais ao centro. E hoje nós temos aí um amplo arco de alianças que vai do PSOL ao PSB, passando pela Rede, pelo PV, pelo PCdoB, de maneira que eu imagino que a nossa aliança dá um conforto muito grande para que a gente possa fazer as mudanças, mas com a segurança técnica, com a competência técnica necessárias para a gente governar um Estado que tem a dimensão de um país. O senhor foi candidato à reeleição quando prefeito, mas não ganhou em nenhuma região e acabou perdendo no primeiro turno. Que erros o senhor considera que foram cometidos e que o senhor se compromete a não repetir agora, eventualmente, como governador do estado de São Paulo? Olha, Alan, naquele momento, em 2016, nós tivemos uma situação no país muito complexa para o PT. O PT estava muito na berlinda, né? E nós perdemos praticamente no Brasil inteiro muitos prefeitos, né? Eu creio que está havendo uma reavaliação da minha própria gestão. Eu vejo as pesquisas de opinião sobre aquele tempo e vejo que o paulistano estava mais feliz com aquela administração do que está hoje, depois que o Dória assumiu e hoje, mesmo com o prefeito atual. Eu acho que houve uma evolução também da compreensão das medidas que eu tomei. Na época, era muito contestável fazer faixa de ônibus na 23 de maio, no corredor norte-sul. As pessoas tinham muita dúvida sobre a necessidade de uma malha cicloviária, sobre hospitais-dia. Mas eu talvez mudaria a maneira de comunicar e dialogar
para a implementação das medidas, entendeu? O senhor proporia mais em vez de impor, digamos assim, como aconteceu no caso das ciclovias? Pelo menos essa é uma crítica dos comerciantes na época. É verdade, mas estava no meu plano de governo, né? Eu não fiz nada que não constasse do plano de governo que foi defendido na eleição de 2012. Mas eu acho que eu esperaria amadurecer mais a compreensão sobre a necessidade daquelas medidas. Quando eu dizia, olha, nós precisamos reduzir o número de mortes no trânsito em São Paulo. Morrem 1.500 pessoas por ano em São Paulo. Hoje morrem 750, acho que o último número que eu vi. Deve estar em torno disso. Mas quando eu dizia isso, eu acho que devia esperar um pouco a amadurecerem essas ideias no conjunto da sociedade. Então, eu acredito que na forma, menos do que no conteúdo, eu alteraria a maneira de implementar as medidas. O senhor citou aqui, en passant, a sua rejeição, que foi alta na saída da prefeitura. Eu aproveito para complementar com uma pergunta aqui da Andresa de Paula, né? Pergunta do público que a gente tem recebido. E ela pergunta o seguinte: o que esperar de diferente do Haddad no governo de São Paulo do que foi feito na prefeitura? O senhor já respondeu, em certa medida, né, na forma, mas em termos de propostas mesmo, até de visão do Estado em relação ao que o senhor tinha anos atrás. Olha, eu tenho uma avaliação de que a Prefeitura de São Paulo fez uma gestão realmente acima da média ali. Eu saneei as finanças da cidade. São Paulo hoje não tem dívida, graças à renegociação da dívida que eu fiz com a União naquela época. Nós fomos premiados por plano diretor, pelo plano de mobilidade urbana, por plano de sustentabilidade, de inclusão de pessoa com deficiência. Eu não, de novo, Alan, não falo isso com nenhuma... Eu acho que as medidas que foram tomadas naquela gestão sequer foram desfeitas, porque estavam corretas. Eu acho que eu reavaliaria a forma e, sobretudo, a comunicação das medidas. Eu acho que eu quero tomar medidas importantes em São Paulo, no estado de São Paulo. São Paulo precisa se modernizar. São Paulo está muito desatualizado na agenda. Falo da agenda ambiental, da agenda educacional, da agenda sanitária. Nós estamos na agenda de segurança pública. Nós estamos atrasados. E eu quero fazer, mas eu não vou deixar a pressa dessa vez me prejudicar. Eu vou fazer com mais... Só vai ser mais comedido, digamos assim. Olha, a ousadia faz parte da minha personalidade, mas eu diria para você que na forma eu vou levar um diálogo mais alongado. Se demorar mais tempo, que leve mais tempo, mas que aquilo seja apropriado pela população como uma conquista. Um dos problemas graves do Estado do Brasil inteiro é o desemprego que continua altíssimo. O senhor prometeu aumentar o salário mínimo estadual para R$ 1.580 já no primeiro dia de governo, certo? Esse é o valor. O projeto de lei, né? O projeto de lei, se o senhor for eleito, obviamente. Agora, segundo o IBGE, 9,2% da população paulista está desocupada e 31% vivem na informalidade. Ou seja, a gente tem, né, aí 30%, 40% das pessoas que não são sequer afetadas por essa eventual elevação do valor do salário mínimo. Que outras políticas públicas o senhor pretende adotar, né, para essa fatia enorme da população que não consegue se beneficiar de um aumento do salário mínimo? Primeiro, certificar o cidadão que o aumento para 1.580 apenas repõe as perdas que ele já teve. Eu não é a favor nenhum, porque o Dória e o Rodrigo deixaram o salário mínimo congelado 2 anos durante a pandemia, enquanto o preço dos alimentos disparou. Então, falávamos há pouco das pessoas com fome na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Bom, nós produzimos alimentos no Brasil, né? Nós somos o 3º produtor de alimentos do mundo. Por que as pessoas estão passando fome e não estão conseguindo fazer um mercado? Porque o salário está defasado. Você ficou 2 anos congelado o salário mínimo, ninguém consegue fazer mercado com R$ 1.200. O senhor acha que não dá para dar aumento real, então, nesse primeiro ano? Seria só a reposição do que foi perdido até agora? E ainda assim, nós vamos para 1.580 contra 1.280 hoje. Então vai ser um aumento de R$ 300 que vai permitir às famílias voltar a consumir aquilo que consumiam 4 anos atrás. Agora, depois nós vamos ter que fazer uma política de salário mínimo integrada da União. Vamos ver quem vai ganhar o pleito presidencial para também não descasar a política de salário mínimo. E para essa parcela da população que está na informalidade ou sequer, né, consegue ganhar o salário mínimo ali porque está desocupada? Aí o pessoal que está desocupado, nós vamos ter que retomar. Tem mais de 500 obras paradas no estado de São Paulo e mais de 300 obras atrasadas no estado de São Paulo. O Minha Casa Minha Vida, que foi um grande empregador,
porque estava produzindo milhões de moradias no Brasil. Só em São Paulo foram entregues em 4 anos 130 mil unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida. E esse programa praticamente está extinto. Nós vamos retomar o Minha Casa Minha Vida com subsídio para a família de 0 a 3 salários mínimos e com a vantagem de poder, inclusive, empregá-las em regime de associação ou de mutirão. Agora, o senhor está falando se, eventualmente, o ex-presidente Lula for eleito. Mas se o senhor tiver na presidência uma continuidade do governo atual, né, que trocou Minha Casa Minha Vida, mudou, inclusive, regras ali para o Casa Verde e Amarela. Como é que o senhor conseguiria implementar essa política habitacional? Alan, por isso que nós tivemos cuidado de não fixar meta quantitativa de unidades. Se o Lula for eleito, o número de unidades é uma. Se o Lula não for eleito e mantiver a política atual, o número de unidades vai ser outra, infelizmente menor do que se o Lula for eleito. Eu digo isso porque nós vivemos as duas experiências, Lula presidente e Bolsonaro presidente. Não dá para produzir a mesma quantidade de unidades com um programa como o Casa Verde e Amarela. Mesmo com a quantidade de recursos que o Estado tem hoje em caixa, o senhor tem frisado bem, né, que temos mais de 40 bilhões de reais. Não, o Estado, veja bem, o Estado está sem planejamento, mas ele tem caixa. E por que ele tem caixa? Porque ele aumentou impostos, o ICMS foi aumentado desde alimentos até medicamentos. O IPVA nunca aconteceu, aumentou 30% do carro usado. Gente que trabalha com carro e não tinha trabalho, teve que pagar 30% a mais de IPVA. Então é óbvio que o salário o Estado está com caixa. Cortou o passe livre do idoso. Né? Eu e o Alckmin botamos para 60 anos, ele voltou para 65 anos, o Dória. Então, essas coisas vai gerando caixa. Agora, se você não tem um planejamento, você não sabe nem o que fazer com o recurso. Daqui a pouquinho a gente volta a tratar desses aspectos todos, imposto, enfim, caixa e tudo mais. Deixa eu só retomar a discussão do emprego aqui, que o senhor já adiantou algumas das suas propostas. Mas em 2012, como prefeito, o senhor prometeu aquele programa grande que era viabilizar o Arco do Futuro. Foi assim chamado na época, e prometia justamente ampliar a oferta de emprego, né, evitar grandes deslocamentos, que é um problema grande aqui na Grande São Paulo. E por que ele não foi para frente, esse Arco do Futuro? Olha, nós fizemos um plano diretor na cidade de São Paulo que gerou a maior renovação urbana da história de São Paulo. Qualquer paulistano que sair às ruas vai ver a transformação urbana que São Paulo está vivendo. Pega avenidas como Santo Amaro, Rebouças, Anhanhamelo, onde você olhar, São Paulo está tendo a produção de moradia como nunca teve na sua história. O que está faltando é subsídio para a população de baixa renda. Essa não está conseguindo ter acesso justamente pelo fim do Minha Casa Minha Vida. E o governo municipal retirou da Câmara Municipal o projeto do Arco Tietê. O Arco Tietê é uma área que tem pouca densidade populacional e muita terra. Compare a Marginal Pinheiros com a Marginal Tietê para você ter uma ideia do que eu estou falando. A Marginal Pinheiros, ela se transformou radicalmente nas últimas décadas, porque houve operações urbanas que mudaram a paisagem de São Paulo junto ao Rio Pinheiros. Isso não aconteceu com o Rio Tietê. E por quê? Porque, de novo, o projeto do Arco Tietê foi retirado da Câmara Municipal. Aí, sem a lei adequada, o Arco Tietê não vai acontecer. E ele era, vamos dizer, ele era para se conjugar com o Arco Pinheiros, no sentido de criar o Arco do Futuro. O senhor pretende trabalhar com o prefeito Ricardo Nunes e voltar com essa proposta, ou isso é coisa do passado, a gente tem que rever as prioridades a partir de agora? Não, não acho que é coisa do passado, não. Eu acho que houve alguns avanços, né, que precisam ser registrados, né? Houve a concessão do AMB, que estava prevista no meu governo. O Dória tentou vender, ele abortou o processo de concessão, tentou vender o AMB, não conseguiu e voltou para o projeto original, que era o meu. Então tem coisas acontecendo. E nós precisamos tirar o CEAGESP daquela esquina, da Pinheiros com a Tietê, levar para Perus e criar um bairro moderno ali, misto, né, compatível com as necessidades de gerar emprego de quarta geração aqui em São Paulo. Então tem muita coisa que nós vamos ter que retomar. Agora, vai depender também, eu vou respeitar a autoridade dele na cidade,
Mas o que eu puder fazer como governador, eu vou fazer. Pegando carona nas transformações da cidade. A cidade virou um canteiro de obras, né? A gente vê prédios ali, bairros mudando de feição, muitos perderam. Isso. Todo mundo sabe disso. Resultado do plano diretor. Agora, por um lado, candidato, a gente tinha um plano diretor que previa justamente trazer as pessoas para a região de corredores de ônibus, né? Para estações de metrô. E o que a gente viu na prática foram prédios altíssimos ali, em muitos bairros, Vila Madalena, às vezes Vila Mariana, Pinheiros também, só que para a classe média alta. A população que vive na periferia não se beneficiou dessa iniciativa. Houve um erro, houve uma falha nesse planejamento? O que é que o senhor pretende fazer de diferente em relação à ocupação se o senhor for eleito governador de São Paulo? A pergunta é excelente, mas eu vou ter que me repetir, porque, na verdade, a falha que existe, na verdade, são duas. O fim do Minha Casa Minha Vida, que era o dinheiro de subsídio para a população de baixa renda poder comprar um imóvel bem localizado. Veja, Alan, se a pessoa de baixa renda não tiver o subsídio do governo, ela não vai ter acesso a uma moradia bem localizada. Ela precisa de uma espécie de desconto, que é feito justamente quando o Estado paga por ela uma parte do imóvel e ela paga outra parte do imóvel. O outro erro é da prefeitura, infelizmente. A prefeitura tem dinheiro em caixa e deixou de subsidiar moradia popular. Agora vão soltar um edital para comprar imóveis a R$180 mil. R$180 mil hoje você compra um imóvel em São Paulo, justamente para poder fazer locação social ou permitir a aquisição a menor custo e prazo longo da população de baixa renda. Agora, se a prefeitura que está com dinheiro em caixa não faz, se o governo federal limita os recursos da habitação, da onde a população de baixa renda vai tirar dinheiro para adquirir um imóvel bem localizado? Não tem. Vou fazer uma pausa bem curta, que a gente já retoma esse assunto, porque a partir de agora, para você que está assistindo a entrevista com o Fernando Haddad pelas redes sociais, pode continuar acompanhando a transmissão completa no site do G1, g1.com.br. O senhor falou de duas falhas, candidato. Agora não faltou também uma cobrança da prefeitura para uma contrapartida das construtoras, das incorporadoras, de beneficiar, pelo menos conceder parte desses novos imóveis, né, para a classe média alta, que fosse concedido para a população de mais baixa renda, a gente tivesse imóveis de uso misto ali, com diferentes perfis de população? As construtoras hoje pagam para a prefeitura. Esse dinheiro a que eu me refiro, que a prefeitura tem num fundo chamado Fundurb, que é um fundo de urbanização, esse recurso é das construtoras. Toda construtora que quiser construir um prédio em São Paulo tem que pagar para a prefeitura o chamado direito de construir. É um direito que permite a ela construir mais do que uma vez a área do terreno. Então, o Fundurb tem dinheiro hoje. Mas você acha que com 180 mil, 200 mil dá para comprar um imóvel no centro expandido hoje de São Paulo? Com certeza. Com 200 mil você compra um apartamento em que regiões? 40 no centro expandido. Em vários bairros. Pinheiros provavelmente não. Vila Madalena Pinheiros dificilmente por causa da proximidade da Paulista e da Faria Lima. Mas se você pegar na Anhanha Melo, eu mesmo fui ver no final de semana retrasado. Eu tive na região ali da Anhanha Melo, do monotrilho linha 15, e você encontra apartamentos para comprar por 180, 200 mil reais. Bem localizado, do lado do monotrilho. Quer dizer, eu considero um apartamento bem localizado. Falando agora ainda de habitação, há uma demanda gigantesca, o senhor já falou aqui, né, de mais de 1 milhão de moradias no estado de São Paulo. E, por outro lado, a necessidade de preservar os nossos mananciais, áreas de floresta. Na região sul, a gente tem uma área de conflito ali, entre interesses conflitantes. A gente tem a expansão, né, da ocupação, e muitas vezes em áreas de mananciais. Se eleito governador, o que é que o senhor pretende fazer para conciliar esses interesses ali na região, que é super populosa? Você só constrói em área de manancial para retirar as pessoas de situação de risco. Tinha gente, quando eu assumi a prefeitura, tinha gente dentro d'água nas represas. Literalmente dentro d'água, quase que em palafita. Nós removemos em vários empreendimentos, tem o Espanha com 3.860 unidades, o América do Sul com 1.850 unidades, e vários empreendimentos para remover as pessoas de área de risco. Isso tem que ser feito. E aí você tem que acomodar as pessoas perto de onde elas moram, mas tirá-las ou de uma situação indigna, né, sem água, sem esgoto, sem nada, ou daqueles morros ali, da Cantareira e tudo mais, que quando chove coloca todo mundo em risco. Isso tem que fazer, não tem muito jeito de resolver. Agora, para além disso, se você tiver um pequeno subsídio, não precisa nem ser tão grande, você consegue dar para a população de baixa renda
acesso a uma moradia mais próxima do seu local de trabalho ou próxima de um transporte de massa, que vai permitir ele a chegar em menos de 1 hora no seu local de trabalho. Hoje as pessoas levam 2, 3 horas para chegar. No seu plano de governo, no seu programa de governo, o senhor fala em despejo zero em ocupações. O Guilherme Boulos, do MTST, o senhor já citou o Boulos aqui. Ele pode ter um cargo no seu governo e que ideias do Boulos o senhor deve aproveitar agora no programa de governo, se eleito governador? O Boulos é um grande quadro e é uma pessoa que vem passando por um processo de amadurecimento incrível. Ele colaborou com o plano de governo, é uma pessoa que vem dialogando com setores cada vez mais amplos da sociedade, sem perder os seus vínculos populares. O que, para mim, é muito importante, a pessoa não esquecer de onde veio, né? E por que ela entrou na vida pública. Então, o Boulos tem uma personalidade que eu respeito muito. Eu penso que a cabeça dele está mais em Brasília. Ele, como deputado federal, me parece que a cabeça dele está em Brasília. Agora, obviamente que se ele quiser colaborar aqui no governo do Estado, ele será sempre bem-vindo. O PSOL tem grandes quadros técnicos, né? Começar pela nossa prefeita Luísa Erundina, que está hoje no PSOL. Tem grandes quadros, assim como tem a rede da Marina Silva, assim como tem o PSB do Márcio França, o PV do Roberto Trípoli, o PSDB do Orlando Silva. Eu estou muito bem cercado, Alan. Tecnicamente, muito bem cercado. Em falar em pessoas que estão, né, na sua aliança, eu queria falar um pouquinho sobre a vice. Tá. O senhor fez uma questão, né, de ter uma mulher como vice, inclusive tentou muito a Marina Silva, disse que era a sua preferida, mas ela acabou preferindo disputar uma vaga à Câmara Federal. A escolhida, no entanto, ela tem pouca experiência administrativa, né? Ocupou o cargo ali enquanto foi primeira-dama durante o governo de Márcio França, que é o marido justamente da Lúcia França, a sua candidata a vice. Ela não vem mais para acomodar interesses políticos do que para dar o justo e merecido espaço às mulheres por conta desse perfil? Olha, ela é uma empresária, né? E eu entendo que a mulher empreendedora, ela deve ser convidada para fazer parte da vida pública. Ela tem uma escola particular na Baixada Santista. Ela é uma educadora de longa data, algumas décadas que ela tem essa escola, que vai muito bem, obrigado, ou seja, uma boa administradora, e teve a experiência de ser primeira-dama de São Vicente. Aliás, ela é esposa do Márcio França, mas ela é irmã de um ex-prefeito de São Vicente também. O irmão dela foi prefeito de São Vicente. Uma pessoa, inclusive, que tem uma história edificante do ponto de vista da sua superação e da sua recuperação. Eu convidei a Marina, como todo mundo sabe. A Marina falou, olha, o projeto da rede é ter uma deputada federal. E aí eu devolvi para o PSB a prerrogativa de indicar o nome de uma mulher. E o PSB indicou o nome da Lúcia, o que me honra muito, pelo fato dela ser uma mulher muito ativa, com boas ideias, e uma empreendedora que não depende de ninguém, não dependeu de ninguém na sua trajetória individual. Foi uma exigência pessoal do Márcio França para abrir mão da candidatura, de ser seu adversário eventualmente? Não, olha que incrível, Alain. Quando o Márcio França abriu mão da candidatura para ser senador, ele sabia que eu tinha convidado a Marina. Ele foi informado disso. E no seu arco de alianças não teria ninguém além da Marina, enfim, com um perfil mais técnico e com mais experiência administrativa? Eu também cogitaram, eu falei os nomes que me contemplavam, né? Falei da Marina, falei da Mariane Pinotti, que foi minha secretária premiada, inclusive, na área da pessoa com deficiência. Falei da Lúcia França, a Marina declinou, o PSB indicou. Foi assim. E quando o Márcio saiu da disputa para o governo do Estado, quero frisar, ele sabia que o meu objetivo era ter a Marina de vice e que o convite já havia sido feito. Então, ele estava completamente em paz em relação a isso. Se a Marina tivesse aceito, não ia ter nenhuma objeção do PSB. Vamos falar aqui de parceria entre governo e empresas. O seu programa de governo diz que vai reforçar o investimento público aí com parcerias público-privadas, nessas PPPs, em infraestrutura, habitação, educação, saúde, transporte e saneamento. Como é que serão essas parcerias no estado de São Paulo? Alan, depende muito do setor, né? Por exemplo, o setor da habitação, você pode usar o recurso público simplesmente para adquirir imóveis
imóveis de 50 metros quadrados para uma família a baixo custo, que hoje se produz em São Paulo, e revender com subsídio. Porque, de novo, se você não revender com subsídio, você não vai atrair a família de baixa renda, ela não terá condição de pagar. Então, essa é uma forma de parceria simples de fazer. Se você pegar o CEAGESP, que era uma empresa estadual e hoje é federal, nós temos que tirar o CEAGESP, daquela localidade. São 15 mil caminhões por dia que entram nas marginais. É um absurdo. Agora, por exemplo, sobre saúde e educação, que são temas caros ao PT, como é que vai se dar essas PPPs? A gente tem hoje um modelo de OS, né, terceirização de serviços de hospitais, que muitas vezes não funciona e é alvo de muitas reclamações dos pacientes. É verdade. Em São Paulo, eu revi todos os contratos com as OS. Assim que eu assumi, eu soltei editais públicos. Nunca mais contratei por conveniência, como se faz. Aliás, o governo do estado faz essas contratações por conveniência política. Sempre fiz por chamamento público. Solta um edital, convoca as OS e faz as parcerias de acordo com critérios técnicos e transparentes. Vocês vão continuar essas parcerias por OS, mas com outros critérios, tanto na saúde quanto na educação? A educação você prevê para quê, basicamente? Para creche? A educação, abri mais de 400 creches por convênio com o setor, com o terceiro setor, chamado terceiro setor. Foram mais de 400 creches abertas durante os 4 anos da minha gestão. Tanto é verdade que 2, 3 anos depois, acabou a fila da creche em São Paulo. E era uma fila de 150 mil vagas. Imagina uma cidade com 150 mil vagas de déficit. Em 6 anos, nós concluímos o processo de incluir todo mundo na creche. E tudo foi feito por parceria. Né? No caso das creches, foi tudo feito por parceria. Já na educação profissional, por exemplo, as parcerias são muito cabíveis. Nós podemos fazer parceria com o Sistema S, por exemplo, como eu fiz quando era ministro. Quando eu lancei o Pronatec em 2011, já no governo Dilma, o Pronatec era uma grande parceria, né, nacional com o setor especializado em formação profissional. Foram 8 milhões de beneficiários. Vamos mudar aqui um pouquinho para falar de transporte. Já que a gente está falando de parceria entre governo e empresa, a gente tem um modelo de concessão, né, que temos essas concessões recentes das linhas 8 e 9 da CPTM, alvo de muitas reclamações. Se o senhor for eleito, o senhor pretende rever essas concessões? Você não necessariamente rever, porque a coisa mais difícil do mundo é você cancelar um contrato assinado. Né? Sobretudo quando é um contrato de 20 anos, como é o caso de concessão, 20, às vezes 30 anos. Como resolver, então, o problema? Então, você tem que exigir a qualidade estabelecida em contrato, coisa que não está sendo feita. Eu fui para Parelheiros semana passada, o que eu ouvi de reclamação da linha 9 é uma coisa incrível. O pessoal lá do Varginha, primeiro que não chega à estação prometida há 20 anos atrás. E segundo, a que está funcionando, ela começou funcionando por um ano intermitente, a partir das 10 às 15. Agora está funcionando no horário que deveria, mas com falhas técnicas recorrentes. Depois eu tive em Guaianazes, um horror, a estação de Guaianazes da CPTM. Olha, não sei nem como as pessoas conseguem entrar lá. Eu estava vendo ali um cadeirante sendo erguido na mão para descer a escada, porque não tinha uma escada rolante nem um elevador. Então, mas o senhor não pretende rever, então, esse modelo de concessões da linha 8 e 9? Pretende replicar esse modelo, inclusive, para outras concessões, transporte sobre trilhos? Antes de replicar o modelo de concessão, nós vamos ter que exigir o cumprimento dos contratos, e a hora que a gente tiver um nível de satisfação adequada, a gente vai poder rever se faz mais ou não. Mas, no momento, as concessões não estão funcionando adequadamente. Aqui do lado temos o monotrilho, né, que foi prometido para a Copa do Mundo de 2014. O senhor tem uma meta factível em relação a prazo de conclusão desse monotrilho? Olha, eu vou ter... O Estado de São Paulo hoje está com pouca transparência de dados. Você não consegue, por exemplo, cópia de contrato. Você sabe que quando eu fui prefeito de São Paulo, eu mandei colocar todos os contratos, na íntegra na internet, inclusive os aditivos. Então, se você quisesse saber como é que estava uma obra da prefeitura, estava lá o contrato, os aditivos, os novos prazos, o cronograma. Não se sabe isso sobre as obras de São Paulo. E, às vezes, você tem muita dúvida sobre o que motivou aquela contratação. Vou dar um exemplo. Estava previsto um monotrilho para o ABC, como você sabe. O Dória cancelou o contrato assinado.
de fazer um monotrilho para o ABC. Está judicializada. A empresa contratada está pedindo uma indenização bilionária lá, porque cancelaram o contrato. Aí o que eles fizeram? Pegaram um outro contrato da Metra e incluíram um BRT que não tinha nada a ver com o contrato original. Por aditivo, sem licitação. Alan, esse tipo de coisa, esse tipo de procedimento não é bom. Esse tipo de procedimento, eu não estou acusando ninguém, mas eu estou dizendo que esse tipo de procedimento, ele não inspira boas práticas. Ele faz você pensar quais os interesses que estão por trás desse tipo de procedimento. Por exemplo, o contratos de concessão de rodovia. Quando vence a concessão de uma rodovia, o que você espera? Que o pedágio baixe, porque o investimento já está amortizado. O privado tem direito de cobrar um pedágio caro quando ele faz um investimento pesado. Duplicou uma rodovia. Ok, 20 anos se amortiza o investimento. Isso vai reduzir o valor do pedágio aqui em São Paulo? Nos vencimentos de contrato, você pode anotar que vou. Porque é assim que funciona no mundo inteiro. Amortizou o investimento do privado, ou ele baixa o pedágio ou ele devolve a rodovia para a administração direta. O senhor falou agora sobre práticas que não são saudáveis. Eu queria falar também sobre corrupção. O PT enfrentou aí Mensalão, Petrolão, algumas denúncias na prefeitura também. Na justiça, as ações contra o senhor, elas foram arquivadas. Mas os opositores continuam ligando a imagem do partido justamente à corrupção. O senhor teme que essa imagem de corrupção que foi atrelada ao PT, ela possa contaminar o seu futuro governo, seu eventual governo? Nossos adversários, eles não vão usar o resultado final dos processos, porque é isso que interessa. Interessa assim, bom, afinal, aquilo ali procedia ou não procedia? Aquela acusação procedia ou não procedia? Eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver com corrupção. O Haddad está fazendo uma indústria da multa em São Paulo, lembra disso? Todo mundo... O Haddad está fazendo uma indústria da multa. Entraram com uma ação. O juiz passou um pito no autor da ação, porque ele não tinha fundamento nenhum. Então, você vai sendo absolvido, e Alan, infelizmente, quando você é processado, a notícia é essa. Foi processado. Quando você é absolvido, isso é uma nota. Nós temos que aprender, e eu estou falando que isso vale para os meus adversários também, nós temos que aprender a respeitar a reputação das pessoas. Todo mundo tem direito de achar que uma pessoa errou e processar. Mas o que o senhor pretende fazer para combater a corrupção a nível estadual? Então, vou falar o que eu fiz. Eu, quando fui prefeito da capital, no primeiro mês, eu criei uma Controladoria Geral do município. Ela desbaratou máfia do ISS. Ela acabou com a Controlar, que era um contrato suspeitíssimo da Prefeitura de São Paulo. Ela acabou com máfia do serviço funerário, com a máfia da Feira da Madrugada e com a máfia do túnel Roberto Marinho, que estava 300 milhões de reais superfaturado. E eu parei a obra com 42 dias de governo. E agora no Estado... Agora, criaram uma... Na última hora, aí, no apagar das luzes do governo atual, do Estado, criaram uma controladoria. Só tem o nome de controladoria. Não tem nada a ver com o que eu criei em 2013. E o senhor pretende reproduzir, então, esse modelo da controladoria municipal no estadual? Eu vou reproduzir. Qual é a grande diferença? Status de secretaria, carreira própria e carta branca para o controlador investigar até o chefe do executivo. Essa é a diferença da controladoria que eu criei em 2013, com os resultados conhecidos. Nós pegamos muita gente graúda nesses 5 casos escandalosos. Segurança Pública, candidato, a gente tem ouvido o senhor falar muito aí de propostas em relação a policiais, de melhorar plano de carreira, melhorar salários, mas sempre condicionando o cumprimento de metas. Que metas são essas? Esse aumento ele vai ser dado antes do cumprimento das metas ou só depois que elas forem cumpridas? Alan, eu quero introduzir uma política de metas transparentes na administração pública em relação à educação, que eu criei quando era ministro da Educação. Todo mundo conhece o IDEB, que foi eu que criei. E aquilo eram metas de qualidade que tinham que ser honradas pelos prefeitos e pelos governadores. E eu vou criar o mesmo padrão na segurança pública. Eu acho que a única maneira... Você acha que faz sentido o estado mais rico da federação ter 1 em cada 3 celulares furtados? 1 em cada 3 estelionatos? Crimes cibernéticos, WhatsApp, Pix. Quais são as suas metas de redução de furtos e roubos, que são justamente os crimes que mais têm apavorado a população ultimamente? Nós estamos beirando 1 milhão de casos. O senhor tem uma meta já específica, numérica, em relação a isso? O que eu quero fazer é o seguinte.
Primeiro lugar, discutir piso da categoria. Chamar o policial, os policiais e falar, vamos discutir um piso da categoria. Eu defendo um piso mais alto e uma progressão mais gradual. É o que eu defendo, a carreira que eu defendo. Por que eu defendo essa carreira de um piso alto, com uma progressão gradual? Porque você atrai sangue novo para a carreira. Como eu fiz quando eu era ministro da Educação, no caso do magistério. Criei o piso nacional dos professores. Botei o piso 3 vezes maior do que era. Mas depois o salário não aumenta muito. Aí vai aumentando mais gradualmente ao longo da carreira. Porque aí você atrai sangue novo para a carreira. E nós precisamos disso. Energizar, oxigenar a carreira. E vamos atrelar esse plano de carreira. E aí nós vamos discutir o seguinte. Qual é o nível de investimento que eu preciso em inteligência para reduzir, digamos, em 4 anos, 30% a ocorrência de um determinado crime? É com esse número que o senhor trabalha? 30% que seria possível reduzir em 4 anos? Eu não sou... Eu estaria sendo leviano se eu dissesse para você qual que é o número que eu acho tecnicamente viável, porque eu não sou da área de segurança. Eu vou sentar com a direção da polícia e nós vamos dar transparência e chamar os especialistas para dizer o que é razoável exigir do Estado em 4 anos, redução dessa criminalidade. O que é razoável, o que é factível, para a gente não colocar também uma meta que seja inexequível, porque daí o policial vai dizer o seguinte, você está me pedindo o impossível e para não me dar aumento de salário. Agora, só para ficar claro, então esse aumento só virá depois do cumprimento dessa meta, ou seja, eventualmente só no final do mandato? Não. A carreira, o estabelecimento da carreira vai estar definido. Ou seja, o aumento seria logo no primeiro ano para esses policiais. O que vai ser pactuado é a progressão. Aí sim. Quanto que o policial vai ganhar quando entrar na carreira? Nós vamos fixar já. Já, no começo do mandato. No começo. Já Agora, vai ter esse aumento. A progressão na carreira dos profissionais, nós vamos pactuar a forma de progredir com base no desempenho individual de cada profissional. O senhor está falando em metas para... Como é em lugares que funcionam. Aqui é assim. Estabelece uma série de metas para você vai buscar. E em relação à educação, o senhor também pretende estabelecer metas para os professores, para eles terem essa contrapartida de aumento de salário, como vão ter os policiais? Olha, já tem um sistema assim implantado por mim em 2007, que é o IDEB. O IDEB é a meta que a escola tem que atingir. Mas aí são as metas dos estados e das escolas, não estão ligadas exatamente à remuneração dos profissionais, né? Eu falo em relação à remuneração dos profissionais. Eu queria discutir de uma outra maneira. Eu tenho uma fixação de sentar com os diretores de escola. Eu acho que a gente precisava pensar uma forma... Eu sou a favor do concurso público para diretor, como é aqui em São Paulo. Tem outras localidades que fazem eleição. E tem outras localidades que é indicação política. A indicação política está fora de questão. Mas entre o concurso e a eleição, nós podemos combinar essas duas modalidades para favorecer aqueles diretores que consigam liderar processos de melhoria da qualidade. Os diretores têm muita dificuldade em abrir uma discussão sobre isso. Mas eu vou querer abrir uma discussão sobre isso, porque eu acho que a gente precisa melhorar urgentemente os resultados das escolas de ensino médio. Para isso, precisa de contrapartida do Estado. E qual é a contrapartida? Um projeto pedagógico que faça sentido, não ficar simplesmente ampliando o tempo integral, faltando 20% de aulas. Não adianta. Está faltando 20% das aulas, o menino vai sair com conhecimento de 7º ou 8º ano do ensino fundamental. Mas eu queria empoderar mais o diretor de escola. Sabe? Eu acho que o diretor de escola poderia ter um papel central na alavancagem da qualidade do ensino em São Paulo. Vou retomar aqui a questão da segurança, que a gente tinha enveredado por ela, e eu queria falar sobre a Cracolândia, né? A Cracolândia, ali quando o prefeito da capital, o senhor implantou o programa Braços Abertos, né? Para tentar reduzir o número de dependentes químicos por lá, e o senhor pretende levar esse programa a outras cidades do interior? Então, o que é o Braços Abertos, né? Até faz muitos anos, né? 8 anos atrás. O Braços Abertos é um programa inspirado nas experiências exitosas de Amsterdã, Lisboa e Vancouver. Um especialista da Columbia University, Carl Hart, veio para o Brasil ajudar a desenhar esse programa. Eu vou resumir o programa. Ele depende de 3 elementos:
teto para a pessoa que está na rua, você não consegue tratar quem mora na rua, referenciar o usuário a um CAPS-AD, um Centro de Apoio Psicossocial, Álcool e Drogas, e uma frente de trabalho. São o que a gente chamava de 3 T's. Teto, tratamento e trabalho. O senhor considera o programa bem sucedido? Os seus adversários dizem que foi criado um Bolsa Crack, que esse fluxo continuou enorme ali e a gente não conseguiu resolver o problema da Cracolândia. O fluxo... Por que não deu certo, enfim? Se quem está me ouvindo digitar programa do Haddad na Cracolândia, 2 em 3 usuários, digitar isso, Folha de São Paulo, tem uma longa reportagem sobre a queda do consumo de drogas na região a partir do Braços Abertos. E quem fez a avaliação não foi a prefeitura. A avaliação foi feita por uma entidade especializada e a pesquisa foi paga por uma ONG internacional chamada Open Society. O senhor vai replicar o Braços Abertos para outras cidades do interior que sofrem com esse problema? Você tem 3 caminhos para o usuário. Quando ele põe em risco a vida dele ou de alguém, a internação compulsória na forma da lei, com laudo médico. Quando ele pede a internação e um médico atesta que ela é viável. Ou a chamada redução de danos, que é esse programa. Então, para cada usuário, você tem uma metodologia adequada. A que dá mais certo, proporcionalmente, é a redução de danos. Infelizmente, tem pessoas que não conseguem sair do vício gradualmente e precisam de outro tipo de tratamento. Para que regiões do estado o senhor pretende, então, replicar esse modelo? Esse modelo tem que ser aplicado a todo lugar que tenha concentração de consumo de droga em área pública. Por outro lado, o senhor disse que teve uma dificuldade grande porque o senhor tinha os braços abertos, mas não tinha contrapartida do governador, do governo do estado. Como governador, qual vai ser a sua ação em relação ao combate ao tráfico para que, de fato, a gente tenha um resultado aí mais promissor na Cracolândia, que infelizmente não acabou? É verdade. Ali se perdeu a mão no Braços Abertos quando a polícia militar deu por concluída a tarefa dela. Então ela chegou um belo dia que me comunicou que ela não ia fazer mais o policiamento ostensivo na região da Luz. Aí eu perguntei, mas para o comando geral, por que vocês estão retirando o contingente que está lá e que está funcionando? Não, porque agora a Polícia Militar tem outras prioridades. E eu falei, vocês vão sair de lá e o tráfico vai voltar. E foi o que aconteceu. O tráfico você não derrota simplesmente, assim, não é um passe de mágica que você vai derrotar o tráfico. Ali gera-se muito dinheiro, mais do que você pode imaginar. E tem muita gente envolvida com esse dinheiro. Então, se você não retomar territorialmente a região, não adianta dizer, não, agora tá bom, eu vou embora. Vai embora, vai voltar. Vai voltar. E aconteceu exatamente o que eu disse que ia acontecer para o Comando Geral da Polícia. Vocês vão sair, o tráfico vai voltar, eu vou perder todo o trabalho que eu fiz de acolher essas pessoas, eu vou perder para a droga. Então, só saiu da droga quem eu tirei de lá, que eu levei para hotéis mais distantes da Luz quando a polícia deixou a região. Eu tinha perguntado aqui sobre a sua proposta aí para o interior, e falando em interior, eu queria falar sobre agricultura. Mudar um pouquinho aqui para esse ponto, porque o seu programa de governo fala em fortalecimento da agricultura, inclusive a tradicional, né? Diz que São Paulo é uma potência agroindustrial que vai apoiar os agricultores. Como é que o senhor vai compor os interesses dos grandes produtores e também do MST, que é muito próximo ao PT? Olha, nós fizemos isso ao longo de 12 anos de governo com um grande resultado. O Brasil nunca produziu tanto alimento. Estou falando, escalou, né, a produção. Nós nunca incrementamos tanto a produção de alimentos quanto no nosso período. E você não tinha essa coisa, eu tenho que fazer uma opção, ou o agricultor familiar ou o agronegócio. Pô, o Brasil tem 8.500.000 km². Será que a gente não tem terra suficiente para plantar arroz e feijão? Mas há conflitos em parte dessas terras, inclusive aqui no estado. Como o senhor pretende resolver? Em parte há. Por exemplo, o Pontal do Paranapanema. Você tem terras devolutas que foram... o Estado venceu as ações judiciais, demonstrou que aquela terra é pública. Pô, por que você não faz... Se a terra é pública, ela está lá. Por que você não parcela e destina uma parte delas para a produção de alimento humano? Aquele que vai para a mesa do trabalhador.
Não é bom a gente estar reduzindo a produção per capita de arroz e feijão, para citar 2 exemplos clássicos. Se nós estamos reduzindo a produção per capita de arroz e feijão, vai subir o preço. Já subiu o preço. Então, a gente precisa balancear o uso. Tem uma parte do território que pode ser destinado para grão, soja, pode ser cana, pode ser cítrico, pode ser o que for. O senhor continua vendo uma resistência grande dos grandes agricultores, sobretudo ao PT, ainda hoje? Mais ideológica, né? Por conta de boataria, de coisa que... Eu fico vendo essa coisa... A quem interessa ficar mentindo na internet, sabe? Num caso prático... Aí falar, vai fechar a igreja. Mas quem fechou a igreja? A quem interessa fechar uma igreja? Ah, não, o PT vai fechar a igreja. Quando que você... Eu fui prefeito 4 anos, a Marta foi prefeita 4 anos, a Erundina foi prefeita 4 anos, o Lula foi presidente 8 anos. Qual foi a igreja que foi fechada, gente? E aí fica, vai invadir a fazenda produtiva. Qual a fazenda produtiva? Num caso prático de eventual invasão de terra, qual será a sua atitude como governador, se o senhor for eleito? Vai ser aplicar a lei. Agora, eu tenho formas de fazer isso. Eu não vou ficar jogando bom. Às vezes tem uma ocupação consolidada de anos. Aquelas famílias... Aconteceu em São Paulo. Várias reintegrações de posse em que eu baixava decreto de utilidade pública na terra. Indenizava o proprietário que ganhou a ação, né? Ele provou que a terra é dele, eu indenizo e destino aquela terra para parcelamento. Então, eu não preciso prejudicar ninguém. Eu não preciso prejudicar ninguém para fazer justiça social. O não PT preciso. Foca, sobretudo, na área social, né, mas é alvo de críticas na condução da economia, sobretudo por parte de alguns empresários. Como é que será a sua gestão em relação ao incentivo aos negócios e ao empreendedorismo? Olha, eu acho que foram cometidos erros. O próprio empresariado paulista está saindo da base do PSDB por conta dos erros que o Dória cometeu. O Dória aumentou ICMS de alimento, ICMS de material de construção, ICMS de medicamento durante a pandemia. E o senhor vai baixar esses impostos todos, tanto ICMS quanto IPVA? O IPVA já me comprometi que ele só pode cair, porque eu vou congelar no patamar atual, pode cair o preço, subir não vai. Esse congelamento não é confortável, secretário, já que o preço dos carros subiu muito e, na verdade, enfim, em termos absolutos, as pessoas vão continuar pagando bastante, né, então, pelo IPVA. Por isso que eu falei que eles podem cair. Se o preço no mercado cair, o IPVA cai também. Mas se o preço do mercado subir por falta de peça, como aconteceu, o teto está estabelecido. Agora, essa não é uma política que favorece, sobretudo, a classe média, que tem carro mais do que o transporte coletivo? Mas não é isso. O que aconteceu, Alan, é que por falta de componente, a indústria automobilística parou de produzir. Aí você penaliza a família que tem um carro usado, porque a indústria parou de produzir carro novo em virtude de uma crise internacional e de uma crise de produção de chips no mundo. Quer dizer, que cabeça é essa? Quantos motoristas de Uber que não tinham passageiro durante a pandemia tiveram que pagar 30% a mais de IPVA? Qual é o sentido disso? Tem hora para tudo. Eu não estou dizendo que o Estado não precisa de recurso, mas tem hora para tudo. Em relação ao ICMS, como é que vai ficar? O senhor falou que IPVA o senhor não vai congelar. Vou rever ICMS de alimento e medicamento, já falei que vou rever. Rever significa voltar à alíquota anterior ou baixar além da alíquota anterior? Não, baixar além da alíquota anterior, não. Isso não. Porque eu tenho um orçamento rígido. Eu não posso também criar um déficit e jogar a bomba no colo de um eventual sucessor. Isso eu não faço. Quando eu entreguei a Prefeitura de São Paulo, eu entreguei com 5 bi em caixa e uma dívida de 80 bi que caiu para 28. Foi isso que eu fiz. Então, hoje a Prefeitura de São Paulo é rica. Todo mundo sabe disso. E é rica porque teve prefeito que tomou as medidas necessárias para sanear as finanças. Então, ganhamos grau de investimento de uma agência de risco internacional, a Fitch. Então, estou falando de coisas concretas, não estou falando de animação. Coisa concreta, coisa que aconteceu. Eu sou muito responsável fiscalmente, sobretudo porque o Estado não imprime dinheiro, a União imprime. O Bolsonaro está imprimindo dinheiro para tentar se reeleger. O Estado não imprime dinheiro. Então, eu vou cuidar das finanças de São Paulo como cuidar da Prefeitura. Pode pegar o meu balanço da Prefeitura, pode pegar o Tribunal de Contas, pode pegar quem você quiser. O senhor vai seguir a responsabilidade fiscal, enfim, não vai gastar mais do que pode, até porque, enfim, a lei não permite. Agora eu quero falar um pouquinho de saúde, porque, enfim, tem uns desafios gigantes na saúde e a sua meta que o senhor divulga, a principal, é a construção de hospitais-dia, né? 70 hospitais. Os pacientes eles fazem procedimentos, exames, mas acabam não ficando internados. Sobretudo. Agora, o senhor disse que é preciso
ter um hospital para cada 400 mil habitantes. Pelas nossas contas, se a gente tem 46 milhões de habitantes, seriam mais de 100 necessários em 4 anos. Não esses 70. São 70, então, que se compromete a... É porque nós temos 70 já, né? 140 é o que nós precisamos no mínimo, né? Um pouco menos disso, dá uns 120 aproximadamente. E como é que o senhor pretende fazer isso? Em quanto tempo? Já tem uma meta? Em quanto tempo você consegue... É rápido. Deixa eu explicar para quem está nos ouvindo. Quando você fala hospital dia, dá a impressão que é... Não, hospital dia é um equipamento de baixo custo. Alguma coisa em torno de 20 milhões de reais. Ou 25 se você tiver o melhor dos exames de imagem disponível, uma ressonância e tal. Você vai gastar 25 milhões. Vai gastar 20. Eu estou jogando 25 para, se for top, né? O que você precisa? Você precisa de um lugar com médico de especialista, exame de imagem e exame laboratorial, fezes, urina, sangue, e centro cirúrgico. Esse centro cirúrgico é muito importante. Por quê? Porque você desafoga o hospital regional de um procedimento que não depende de internação. Você poupa a hotelaria, que é caríssima no hospital. A pessoa se restabelece em casa e você faz a fila do SUS andar, inclusive combatendo infecção hospitalar, porque a pessoa não fica internada. Então, isso é a tendência mundial. Não tem ninguém inventando nada. É assim que as coisas estão acontecendo no mundo desenvolvido. Barateando custo, aumentando a qualidade. Quando o senhor for prefeito, o senhor prometeu 3 hospitais, o senhor entregou Não, 35. Por que o senhor... Estou falando de hospitais grandes, hospitais tradicionais. O senhor tinha prometido 3 no programa de governo e um foi entregue no seu mandato. Isso. Por que isso não vai se repetir agora? Assim? Não, primeiro que eu entreguei 35 hospitais dia. Conforme eu disse, são hospitais menores. Você consegue entregar rápido. Os hospitais gerais, eu entreguei o Vila Santa Catarina, eu entreguei o Parelheiros, a obra civil inteira pronta. Mas não dava para considerar um hospital funcionando, né, candidato? Porque o paciente não conseguia chegar ali e ser atendido. Veja só, ou seja, se a obra extrapolou a meta. Se a obra civil está pronta, você precisa mobiliar. Que também é caro, contratar profissionais, médicos, mas se eu não enfermeiros. tivesse começado, não estaria lá até hoje. E no da Brasilândia, foi um pedido do PSDB. Por quê? Porque eles queriam colocar debaixo do hospital uma estação do metrô, a estação Brasilândia do metrô, numa área que era municipal. Eu perdi 1 ano mudando o projeto. Eu tive que mudar inteiramente o projeto, atrasamos 1 ano a obra, para poder começar a obra do Hospital da Brasilândia. Eu não acho que eu errei, porque eu acho importante que esse hospital venha a ter uma estação de metrô ao lado dele. O hospital está lá, o metrô não chegou ainda, mas quando chegar, você tem uma composição muito adequada em torno do hospital. Então, às vezes, você culpa o administrador por uma decisão correta. Eu tomei uma decisão correta, não faria diferente. Se eu recebesse um pedido do governador hoje para mudar o projeto, para contemplar uma estação de metrô, eu faria igual. E hospitais gerais, o senhor tem alguma meta de construir novos hospitais gerais? Serão só esses hospitais dias que são mais baratos e o senhor pretende resolver logo isso, então? Nós temos a intenção de construir 6 hospitais gerais, que é um número pequeno para o estado de São Paulo. E por que o senhor está com essa meta tão conservadora, digamos assim? Porque se eu tiver os 120 hospitais dia funcionando, eu desafogo o hospital geral. Então, eu vou baratear, melhorando a qualidade do atendimento, porque eu vou estar mais perto do cidadão. Em vez de eu deslocar ele 150 quilômetros para chegar no hospital regional, eu vou ter um centro cirúrgico a 50 quilômetros da casa dele ou na cidade dele. E aí eu desafogo o hospital geral por uma série de procedimentos que não precisam de internação. E hoje o sujeito vai lá para o hospital geral, para o hospital regional. E ele não precisa ir, se ele tiver o centro cirúrgico disponível. Então, se a gente não modernizar o SUS, aquela mentalidade, Alain, a UBS e o hospital regional, nós precisamos tornar mais complexo isso. Hoje você tem a UBS, o hospital regional, que é o velho SUS, e você tem 2 figuras novas, que é a UPA e o Hospital Dia. Aí você tem o sistema funcionando mais eficiente, mais enxuto e com melhor resolutividade. Outro assunto que preocupa muito os paulistas é a situação das penitenciárias do Estado. No seu plano de governo, o senhor se compromete a fazer uma reforma gradativa, né, do sistema prisional. Como é que vai ser essa reforma gradativa? Olha, primeira coisa é o seguinte, nós temos agora baixou um pouco, mas nós chegamos a 230 mil
pessoas encarceradas. Tem 50 mil a mais do que o número de vagas, o número mais atual. Hoje, o último número que me deram, porque isso oscila um pouquinho, era 197 mil. Não sei se é o número que você tem, mas é em torno disso. O que a gente tem é 200 mil presos e 150 mil vagas. Exatamente. Então, o 197, exatamente. Eu tô com o número mais preciso, eu acho, que foi o último que foi meio repassado. Mas o que está acontecendo? Primeiro, tem uma questão de fluxo. Tem muita gente que não está recebendo assistência judiciária adequada e uma grande parte dos presos são provisórios, não foram julgados. Então, nós temos que acelerar o processo de julgamento desses presos. Quem fica, fica. Quem já cumpriu pena, sai. Quem pode progredir, progride. Ou seja, precisa de uma gestão do sistema carcerário que gradue a pena da pessoa de acordo com o delito cometido. Mas qual é o escopo do governador nesse aspecto, já que depende, sobretudo, do funcionamento da justiça, muitas vezes? Mas aí é que tá. Se a gente ficar passivamente dizendo que o problema é da justiça, se o governador não tiver um protagonismo na solução do problema, se o governador... o aporte de recursos do governo do Estado para o Poder Judiciário é da ordem de 13 bilhões. Nós não estamos falando de qualquer dinheiro, nós estamos falando de muito dinheiro. O senhor disse que é preciso, inclusive, tratar os presos, né, de forma diferente, de acordo com o crime que cada um cometeu. O senhor é a favor, por exemplo, da saidinha temporária, da saída temporária? Para todos os criminosos, não. É aquilo que eu falo. O sistema carcerário moderno é aquele que trata desigualmente os desiguais. Você tem pequenos delitos, uma pessoa fez um furto para alimentar um filho, é crime, está na lei. Às vezes a pessoa é levada para a delegacia, vai cumprir. E você tem... Outro dia estava no Supremo Tribunal discutindo uma mãe que roubou um shampoo. Não sei se você viu isso no noticiário, acho que foi a Rede Globo que deu. Sim, sim. Uma mãe roubou um shampoo e estava presa. Ok, ela cometeu o delito. Mas vamos tratar de acordo com a gravidade do crime. Chegar ao Supremo, uma coisa dessa... Você pode converter a pena, você pode fazer a pessoa prestar serviços comunitários. Tem o tratamento adequado, a pena alternativa. Né? Isso tudo é cabível no mundo moderno. E tem o sujeito que é um estuprador, tem o sujeito que é um homicida, tem o sujeito que é um latrocida. A pior coisa do mundo é você tratar tudo isso como se fosse a mesma coisa. Não é. Então vamos dar pesos diferentes para tornar mais racional o tratamento dos crimes de acordo com a conduta e de acordo com a gravidade do delito. Vamos a mais uma participação do público aqui, candidato. A Maiara, ela faz uma pergunta sobre cultura. O que é que o senhor vai fazer de diferente na cultura, provavelmente, né, comparando aí com a sua gestão na administração municipal? Olha, a cultura na cidade de São Paulo, ela é incrivelmente superior à do estado de São Paulo. A começar do orçamento. Imagina você, a cidade de São Paulo investe mais em cultura do que o estado de São Paulo. Mas esse número está correto? A cidade de São Paulo investe mais em cultura? Pelo menos... havia alguma checagem indicando que não era exatamente assim. Olha, eu vou te dar um dado. O orçamento do estado é alguma coisa em torno de 4 vezes o orçamento da prefeitura de São Paulo. Você está falando proporcionalmente? Talvez? 4 vezes. Não, veja só. O estado ele investe 0,3% do orçamento em cultura. Dá cerca de R$1 bilhão. A prefeitura investia 1,8% na minha época de prefeito em cultura. E a cultura não pode ser vista da maneira tradicional. A cultura não é contratação de show. Não é isso que é cultura. Cultura é muito mais do que isso. Cultura é produção de cultura no interior do estado. É você fomentar a cultura. Pega a SPCine, eu criei uma empresa pública de cinema na capital. Ela transformou a capital na capital do audiovisual no Brasil. Nós passamos o Rio de Janeiro em produção audiovisual. E no estado, qual será o seu foco agora? Eu vou, por exemplo, capitalizar a SPCine com dinheiro estadual. Porque não é justo o jovem do interior não ter acesso aos editais da SPCine porque mora no interior e não mora na capital. O Estado vai aportar recursos para a SPCine para editais direcionados ao interior. Isso é em relação ao cinema. Em relação às outras manifestações artísticas, qual vai ser o foco? As leis de fomento que tem em São Paulo, nós temos todas de iniciativa do PT. Lei de fomento à dança, lei de fomento ao teatro, lei de fomento à cultura periférica, todas de iniciativa nossa. SPCine. Então, eu acho que cada linguagem cultural tem que ter o seu edital
e tem que ter um olhar direcionado para o interior. Vamos parar de pensar o interior, assim, interior é para produzir boi e soja. Não! O interior pode produzir cultura, pode produzir conhecimento, pode produzir pesquisa. Então, nós temos uma visão muito paulistanocêntrica. Nós temos que integrar mais o Estado, entendeu? Do ponto de vista cultural. Nós temos que absorver essa moçada que está no interior e que tem total condição de produzir cultura, não de consumir cultura apenas, de produzir cultura. A gente já está chegando mais para o final da entrevista. A gente começou falando ali, começou dizendo que o PT e o PSDB mudaram, na verdade. Então, por isso que a gente tem uma configuração diferente com essa sua candidatura esse ano. Como é que vai ser afinar a música, né, pegando o gancho da cultura, e com essa frente tão ampla aí de 6 partidos? Como é que o senhor pretende acomodar tantos interesses, muitas vezes diversos, né, a partir de um trunfo, que parece ser um trunfo para a eleição, 6 partidos numa aliança, mas que durante a administração acaba tendo conflitos? Olha, Alain, eu acho que esses partidos que compõem a base, são 6 partidos, mas eles têm uma característica, eles estão no mesmo campo, no campo do centro-esquerda, da esquerda, eles estão no mesmo campo. Eles têm perspectivas aparentadas, embora não sejam as mesmas. Eu prefiro isso do que ter o centrão na minha base. O centrão é um grande mal para o país, está fazendo mal em Brasília, está fazendo mal aqui em São Paulo. Mas o PT sempre teve o centrão como base de governo no governo federal. Mas nós não vamos aprender com a história? O senhor acha que é hora de rever isso? Talvez seja tentador ter o centrão, porque o centrão adere a qualquer governo. Talvez seja tentador, é fácil fazer uma base aliada. Eu prefiro gastar mais tempo e fazer uma base aliada sem o centrão. O senhor se compromete a governar sem o centrão aqui no estado de São Paulo? O senhor acha que é possível? Olha, você pode ter certeza que se eu puder isolar o centrão, eu vou isolar, porque eu não suporto mais o centrão. O centrão está destruindo esse país. O centrão está destruindo esse país. Prejudicou o governo Fernando Henrique, prejudicou o governo Lula o quanto pôde. Hoje é o governo Bolsonaro, não é que ele prejudica o governo Bolsonaro, ele é o governo Bolsonaro. Eu acho que chegou o momento da gente se livrar dessa turma, deixa eles na oposição. Eles no governo é um estrago medonho, não dá mais. Candidato, nosso tempo terminou, agora 1h02 ali de entrevista. Obrigado, a gente termina aqui a segunda entrevista com os candidatos ao governo de São Paulo, nossa contribuição aí para deixar o eleitor do estado mais bem informado para a hora do voto. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. A primeira entrevista foi na segunda-feira, ontem, né, com o Tarcísio de Freitas do Republicanos. E amanhã, quarta-feira, dia 24 de agosto, a entrevista é com o candidato Rodrigo Garcia do PSDB. Os outros 7 candidatos, a gente lembra, ao governo do estado de São Paulo, eles participam dessa cobertura através de uma entrevista gravada que também estará disponível no G1 em áudio e em vídeo, isso a partir da segunda-feira da semana que vem, dia 29 de agosto. E a íntegra dessa e de todas as conversas ficam disponíveis, claro, no G1 ou na sua plataforma de áudio preferida. Participaram da produção dessa entrevista, na coordenação de pesquisa e conteúdo, Cíntia Caiaba, na coordenação e edição de podcasts, Mônica Aquino e Tiago Kazuroski, na coordenação de vídeos, Mariana Mendicelli e na direção de imagens, Giacomo Voccio. A editora-chefe do G1 é Cláudia Kreutor e o diretor Renato Franzini. Chefe da redação da Globo de São Paulo, Fernando Castro. Direção de jornalismo da Globo de São Paulo, Ana Escalada. Diretor de jornalismo da Globo, Ricardo Vilela. E o diretor responsável, Ali Camel. Eu sou Alan Severiano e me despeço por aqui. A gente se encontra amanhã.